Realização: Centro de Estudos Paulista de Psiquiatria, Cidade de São Paulo, Pessoa com Deficiência. PROESC, Programa de Esquizofrenia, Unifesp EPM insere. Apresentam Visto do Alto, um prédio com um pátio arborizado ao centro. Série Deficiência Mental e Psicossocial. Episódio 5, Superação. A seguir, professor Dr. Mário Rezende. Nesse último século que nós tivemos, né, de desenvolvimento da ciência, principalmente da ciência psiquiátrica, psicológica na área da saúde mental, nós vemos um avanço nesse sentido, que é o seguinte: nós começamos com uma visão que infelizmente ainda existe, negativa sobre os transtornos mentais graves. Aí nós incluímos a esquizofrenia, as psicoses em geral, o transtorno bipolar, a depressão crônica. Nós temos uma visão muito pessimista, né? Principalmente no caso das psicoses, da esquizofrenia, por exemplo, que é um caminho sem volta. E a gente viu nesse último século um avanço nesse sentido com o advento das medicações, né, psiquiátricas na metade do século passado. Nós vimos que é possível um controle, né, dos sintomas, principalmente os sintomas agudos, que elas ajudam nesse sentido. Com o processo de desinstitucionalização psiquiátrica no mundo, que consiste basicamente no fim das internações de longa duração no modelo manicomial e para o modelo de uma internação mais pontual, mais aguda, mais humanizada, e com os serviços baseados na comunidade, nós temos aí uma perspectiva de que essa melhora nos sintomas e no funcionamento social, no funcionamento do dia a dia dessa pessoa é possível. Que os próprios profissionais também criam essa visão negativa, porque eles só entram em contato com as pessoas com transtornos mentais graves quando elas estão com sintomas agudos e precisam de uma ajuda clínica profissional. E só tem contato com essas pessoas nesse momento. Um fenômeno que foi até chamado de ilusão do clínico, né? Que ele acaba vendo a pessoa, isso reforça vendo a pessoa só nesse momento em que os sintomas estão agudos. Isso reforça até o estigma por parte dos profissionais também, e uma questão que reforça o estigma social que já existe, né? Então a reabilitação psiquiátrica, ela é esse tratamento, essa intervenção que foca na volta do funcionamento, é o reabilitar. Então, quer dizer, oferecer novamente o desenvolvimento das habilidades necessárias para viver de forma funcional na sociedade, conseguir me locomover. E a reabilitação psicossocial no Brasil, ela é chamada mais de reabilitação psicossocial no caso do Brasil, porque nós temos esse foco também, além do funcionamento diário, o foco na cidadania, né, na reaquisição dos direitos como cidadão e de participação ativa na sociedade, né? Esse é um dos focos aí da reabilitação psicossocial, e por isso nós temos esse nome ao invés da reabilitação psiquiátrica, mas ele tem todos os pontos da reabilitação psiquiátrica e tem uma ênfase maior nessa questão da participação social e de reaquisição dos direitos. Nós temos também, principalmente na década de 70, de 80, um movimento internacional de usuários que tiveram longa internação, que é o chamado de sobreviventes da psiquiatria. Começa também a surgir vários relatos de pessoas com transtornos mentais graves, de uma possibilidade de desenvolver uma vida significativa. Começa a surgir até livros com essas pessoas publicando seus relatos. Nós temos aí vários exemplos, né, de livros, vários exemplos. Temos, por exemplo, o filme Uma Mente Brilhante, ficou conhecido, do John Nash, né? Ele foi um grande ativista, um matemático ganhador do Prêmio Nobel com esquizofrenia, e pessoas começam a dar os seus relatos de uma vida paralela ao tratamento e à reabilitação. Então tem um desenvolvimento, um novo foco que começa a surgir aí, além da reabilitação. O nome que tem sido dado internacionalmente, porque vem do inglês, é recovery. O recovery seria um processo
esse processo pessoal, desenvolvimento de uma vida significativa apesar dos sintomas. Aqui no Brasil nós temos tentado dar alguns nomes, e um nome que tem sido muito utilizado é superação, para ficar mais acessível esse conceito, né? Que o superar é melhor do que recuperar, né? Porque recuperar é você retornar a um estado anterior, e o superar é, apesar dessas dificuldades, apesar desses problemas, eu vou além, né? Eu consigo ir além dessas dificuldades, desses problemas, e ter uma vida além dessa doença, além desses sintomas. Nós, enquanto profissionais, e os familiares também, são convidados a focar nesse processo, porque ele primeiramente um processo universal. No Brasil ainda é muito inicial essa ideia de superação, porque nós temos muito a visão de reabilitação psicossocial. E existe uma diferença entre eles. A reabilitação é essa visão do voltar, né? Porque reabilitar é dar novamente a possibilidade de ter a habilidade de funcionar no dia a dia. Então tem um pouco dessa perspectiva de volta ainda, e um pouco também de uma perspectiva verticalizada, vertical, como algo que parte do profissional para o usuário do serviço. No caso da superação, não. No caso da superação é horizontal, porque a pessoa é o maior expert da sua doença. Para dar um exemplo, estou aqui hoje na Universidade Federal de São João del Rei, no interior de Minas Gerais, uma cidade de 90 mil habitantes. Tem um plano bem fácil de fazer, que é nós utilizarmos algumas salas que estão vagas aqui para darmos aulas aos usuários de saúde mental e seus familiares, e familiares, junto com os alunos, poderiam estar ajudando na capacitação de outros usuários e familiares com base na sua própria experiência vivida. Cidade de São João del Rei, Vista do Alto. Texto: deficiência mental e psicossocial. Ao centro, há uma praça arborizada à frente de uma igreja com 2 torres.